Bom, pessoal, eu vou passar rapidamente aqui com a questão das pilhas, que ele também a gente gera no meio doméstico, né? Então, o grande problema são os metais envolvidos, né? Então, independente se ela é uma pilha ou uma bateria, que o que difere uma pilha e bateria é que nas baterias é como se a gente tivesse várias pilhas em séries para que possa ter um potencial maior. Então, vocês podem ver que as pilhas, a gente tem pilha de 1,5 volts, por exemplo, e as baterias são de 12 volts. Então, é como se a gente tivesse uma associação de pilhas para formar essa bateria. Ela transforma energia química em energia elétrica, por isso que eu não preciso de uma fonte para ela, porque os próprios componentes delas vão gerar energia. Né? Eu tenho vários tipos de formas, como vocês sabem, eu tenho as cilíndricas, que são essas comuns, que a gente usa aí em acessório, brinquedo. Tenho algumas retangulares, tenho na forma de bastão, tenho na forma de moeda, né? Então, independe aí do formato, a função dela independe do formato. E a grande problemática é que nelas eu tenho metais, né? Então, esses metais que são potencialmente tóxicos, como o chumbo, o mercúrio, embora já tenha tido uma evolução de tirar alguns desses metais, mas a bateria de carro, por exemplo, ela continua utilizando o chumbo, né? E algumas com mercúrio. Então, enquanto é aquela questão, enquanto ela está em funcionamento, ok. O problema é quando ela vai para uma disposição inadequada. Então, por isso que essas pilhas elas são consideradas como resíduos perigosos. E aí eu preciso ter uma disposição adequada para elas, né? Então, não colocar de forma alguma junto com o lixo comum. Né, o que acontece aqui na cidade, por exemplo, em Prudente, ela tem uma questão de recolhimento, né, de pilha. Então você guarda e aí tem alguns lugares que aceitam pilhas, né, que aí eles vão dar um destino final. Às vezes vendem ou às vezes até devolvem para a empresa que produziu, né? Então que a gente chama de política reversa, né? Então no caso das baterias de carro a gente deixa a bateria na loja que ocorreu a troca e eles devolvem para a fábrica. E aí a fábrica dá um destino, ou desmonta para obter os componentes, ou faz o destino adequado para ela. Né? Então, embora as pilhas pareçam ser tão inofensivas, elas são consideradas como resíduos perigosos. Né? E lembra aquela questão do chorume, dele ter um pH mais ácido, ele facilmente corrói esses metais, e aí libera esses metais para o meio, trazendo mobilidade. Aqui alguns efeitos, né? Então não vou entrar em detalhe, mas cada metal, o que ele pode trazer para a saúde do homem. Depois aqui algumas considerações com relação ao desenvolvimento de algumas pilhas com outros metais que são menos problemáticos, né? Mas que são metais, né? E onde elas estão, né? Em muitas coisas que a gente possa nem imaginar, né? Então, os aparelhos eletroeletrônicos, partidas de automóveis, telefones e celulares, usinas elétricas, né? Porque ele acaba sendo um banco de fornecimento de energia, né? Movimentação de carro agora com a história dos carros elétricos, né? É bateria e aplicações científicas, médicos, militares, né? Porque na ausência da energia elétrica provinda aí das usinas, acaba utilizando as pilhas, que elas são autônomas, né? Então, a grande problemática delas é com relação à composição mesmo e os metais presentes. Depois, a embalagem Tetra Pak, que ela está no dia a dia de vocês, né? Muito utilizada, né? Nos mais variados tipos de produto, e que também é um problema. Foi um avanço no setor de embalagens. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, é uma forma de eu guardar um alimento sem ter a necessidade de refrigeração. Né? Então, o produto, ele fica dentro dessa embalagem e ela, por si só, tem a capacidade de conservação do alimento. Mas tem o problema ambiental, porque nesse tipo de embalagem eu tenho plástico, que é o polietileno, eu tenho papel e tenho alumínio. Então, na composição dela, nós temos esses três tipos de materiais.
que embora o plástico, o papel e o alumínio eles sejam recicláveis, então é possível fazer o processo de reciclagem deles, a embalagem dificilmente é reciclada. Por quê? Porque no processo de formação dessas policamadas, né, como a gente costuma dizer, ele sofre um processo de prensagem. Então, separar o plástico do papel do alumínio é muito complicado. Então, ele acaba não tendo uma viabilidade financeira para que eu faça um processo de reciclagem de cada um dos componentes. Né? Então, a problemática é essa. E sem contar que plástico, papel e alumínio são muito estáveis, então, consequentemente, ele vai ter um tempo de meia-vida no ambiente bastante elevado. Então, aqui, só para colocar para vocês que é possível fazer a reciclagem de cada uma das coisas separadas. Né? Então, nós temos aqui o plástico, né, que ele provém do petróleo, passa por uma refinaria, produz o etileno, que é a matéria-prima do polietileno, e faço ele separado. Passa pelo processo de laminação e eu vou produzir as embalagens multicamadas. No caso do papel, a gente sabe que a matéria-prima é a madeira, né? É direcionado para a fábrica de celulose, gera o papel, e aí o papel passa pela lamificação e vou produzir a embalagem multicamada. O alumínio, ele é extraído de uma rocha chamada bauxita, passa por processos, né, da retirada do alumínio dessa bauxita, passa pela laminação e produz a embalagem Tetra Pak, né? Então, aqui a gente tem a conversão dos três materiais para a produção da embalagem. Vai para a indústria alimentícia, para o consumo. Se ele não tiver nenhum tipo de tratamento, ele vai para o descarte e fica daquele jeito num aterro, seja ele sanitário ou para o lixão. Ou eu posso ter uma coleta seletiva e ele ir para reciclagem. Posso, na reciclagem, no caso no processo de reciclagem, de separar tudo e gerar o plástico novamente, ele entrar no processo de laminação. No caso da reciclagem do papel, eu gerar o papel do Plex, ele ir para a laminação de novo, né? E no caso do alumínio, a mesma coisa, né? Ou outros processos de reciclagem eu uso para outros fins, né? No caso, sem sofrer o processo de separação, de fazer placas e telhas, não sei se vocês já viram aí o comércio disso, né? De pica só essas embalagens, coloca um agregante e molda, né? Posso do papel também gerar papéis, caixas de papelão, né? Do plástico eu posso gerar caneta, banqueta e tudo mais, e o alumínio recuperar de alguma forma e gerar o que a gente chama de refratário, que é a formação de óxido de alumínio, né? Então, isso daqui, pessoal, é muito lindo, né? Porque é uma embalagem que foi uma revolução no setor de embalagem, mas gera um impacto se ele seguir essa linha aqui, descarte aterro, né? Mas é possível vir por esse processo de reciclagem, mas que infelizmente a porcentagem de reciclagem desse tipo de embalagem é muito, muito, muito pequena em relação do quanto que ela é utilizada. Então depois vocês deem uma olhada na despensa de vocês para ver o tanto de embalagem cartonada ou policamadas, como a gente chama, que tem nos alimentos hoje. Né, que na verdade vai não só nos alimentos, né, mas um creme de rosto, um outro tipo de embalagem, ele pode vir nessas embalagens cartonadas. Então, aqui, só para um esqueminha das embalagens cartonadas, o que pode acontecer com elas, que também para nós aqui não tem tanta importância, mas quem quiser saber do como que pode ocorrer esse processo de separação da reciclagem. E aqui a necessidade, né, pessoal, do reduzir, do reutilizar e do reciclar, né, independente do tipo de resíduo sólido que a gente tenha, né, que esse reduzir, reutilizar e reciclar, ele entra naquela definição da sustentabilidade, né, porque dessa forma nós temos uma redução da utilização dos recursos naturais, né, um tempo de vida maior para o material, né, e uma diminuição na geração desses resíduos, diminuindo os impactos no ambiente, né? Então, quando a gente fala do reduzir, é diminuir o lixo produzido, diminuir os desperdícios e consumir só o necessário.
O reutilizar é dar uma nova utilidade aos materiais usados, considerados sem função, né? Então, o lixo virá resíduo, né? O reciclar, que é fabricar novos produtos, utilizando-se como matéria-prima um produto usado que seria considerado lixo, né? Que muitas vezes eu não consigo dar o mesmo destino do que ele tinha inicialmente. Então, por exemplo, os resíduos provindos, os plásticos, né, utilizados para embalagem de alimento, eu não posso utilizar o plástico reciclado para embalagem de alimento, né, por uma questão de higiene, de patogenicidade, né, mas é possível utilizar para um outro fim. Então, para fabricação de utensílios domésticos, por exemplo, então vassoura, uma pá de lixo, né, então é possível a gente dar outros destinos que não seja de um outro material e de alguma forma agregar valor a esse produto, né? Então existe o pensar na redução, na reutilização e na reciclagem dos resíduos gerados na nossa casa e no caso de vocês na cozinha, né? Então é possível desenvolver um senso crítico para isso, né? E aí, pessoal, um outro material muito presente no nosso dia a dia e na nossa cozinha são os materiais plásticos. Então, aqui eu coloquei para vocês só para ter uma ideia de onde ele está presente, né? Então, ele está presente nas embalagens de alimentos, né? Então, aqui todas que vai desde um pão até um grão, né? Até uma bolacha industrializada. Aqui também embalagem de embalagens, né? Aqui, no caso, mesmo que não seja um plástico, mas a gente tem as embalagens cartonadas, né? Que envolvem plástico. Aqui mesmo um produto natural, vamos dizer assim, todos eles embalados com plásticos, e aqui o plástico não é só esse filme transparente, mas o isopor também é um material plástico, né? Mesmo as comidas feitas vamos dizer assim, de uma maneira caseira, né, podem ser colocadas em embalagens plásticas. Aqui os produtos industrializados de uma maneira geral, né, então desde bebidas até condimentos, e aqui embalagens, né, os mais variados tipos e formas de materiais plásticos. Pode ser, pessoal, que o plástico não seja o mesmo. Então, que nem quando a gente fala de isopor, ele é um material plástico, mas ele é um poliestireno. Quando a gente fala desse filme de embalagem, ele é um material plástico, mas ele, por incrível que pareça, é o PVC, né, que é o mesmo plástico de uma tubulação de água. Né? Esse plástico aqui, ele é um material plástico, mas ele é um poliestireno de baixa densidade. Então, cada um desses plásticos, eles têm uma composição diferente, mas apresentam características físico-químicas semelhantes. O isopor, a reciclagem não quer de jeito nenhum. Então, é porque o que motiva a reciclagem? O que motiva a reciclagem? O que você acha que motiva, Dionísio? Fazer dinheiro, né? Peso. Fazer dinheiro. Então, o que impulsiona, pessoal, infelizmente, não é o cuidado com o meio ambiente. O que impulsiona, pessoal, é a viabilidade financeira. Então, e esses plásticos, pessoal, eles têm uma cotação de bolsa, como se fosse uma cotação de bolsa. Então, tem época que a reciclagem do PET está em alta, tem época que o preço do metal está baixo, então é como se fosse uma bolsa mesmo, né? Uma bolsa de valores. Então, por isso que ninguém quer reciclar isopor. Por quê? Porque isopor é leve e financeiramente não traz vantagem. Então, para que eu vou reciclar isopor? Né? E ele é volumoso também, né? Ele é volumoso. Apesar de leve, ele é volumoso. E tem muita aplicação para ele, né? Então, você vê, eu fiquei assustada. A gente, há um tempo atrás, a gente trocou a televisão e, na verdade, o quanto de isopor que veio naquilo, né? Porque tem uma função adequada, né? Antes, como que era feito? Com madeira. O peso da caixa de madeira era 4 vezes maior, né? Então, as finalidades são enormes, né? Mas tem essa questão de que o que move a reciclagem é o
A questão financeira, infelizmente. A hora que eu faço a separação do meu lixo, quando eu faço a separação, não sou eu que estou pensando na viabilidade financeira da minha separação de resíduo. Mas é claro que a cooperativa que vai recolher esse lixo, ela está pensando na questão financeira, certo? Tanto que aí o que acontece? Os resíduos que são levados para a cooperativa, lá eles são separados e o que não serve vai para o aterro, né? Então, tem alguns, realmente, as embalagens Tetra Pak é a mesma coisa. Dificilmente elas são recicladas, né? Então, vai para aterro. Uma outra embalagem que eu separo, mas eu sei que não é reciclado, são essas embalagens de sachê, que ela tem um filme plástico dentro e tem uma lâmina de metal. Isso daqui também não é reciclado. Então, o que eu faço? Quando possível, eu olho na prateleira e vejo se não tem. Eu vejo a possibilidade de comprar o produto que não está nesse tipo de embalagem de sachê. Mas não tem jeito, porque ou ele vai estar, o molho de tomate, por exemplo, ou ele vai estar no sachê, ou ele vai estar dentro de uma embalagem cartonada, né? Que foram embalagens revolucionárias, que fazem com que a gente economize energia de armazenamento, mas que vai ter um impacto por ser um resíduo sólido, certo? Então, será que tem muita coisa para falar do plástico, pessoal? Será que tem muito assunto com ele? E dentro da cozinha? Muito assunto, pessoal. Muito assunto. Tanto que as embalagens e materiais plásticos é tema de uma única aula, que é a aula de sábado de vocês, não presencial. Então, que a proposta é que o assunto da aula de sábado seja embalagens plásticas, né? Então, aqui, ó, uma outra foto. Então, aqui, os plásticos em utilização. Perfeito, resolve muitas coisas, trouxe benefícios, né? Mas lindo, né? A hora que você vê assim, eu fico encantada, né, com a criatividade das embalagens, né? O pessoal que faz as marmitas, mesmo de marmitas naturais, né? Embalagens plásticas, duras, né? Tudo mais. Mas quando a gente vê o pós, né? Quando isso deixa de ser útil e se torna um resíduo, é isso daqui que a gente vê, né? Então a gente vê montanhas de plásticos dos mais variados fins. Então aqui, olha, nas embalagens de óleos, por exemplo, né? Aqui um lixão, né? Então a gente vê essa camada branca aqui, que é material plástico, se você bater o olho, você só vê plástico, né? Então o branco das sacolas plásticas, aqui as embalagens, aqui embaixo é plástico, você não vê outro tipo de material, né? Cadê o papel daqui? Cadê o metal que tá aqui? Não, a gente enxerga só material plástico. Aqui uma deposição inadequada, né? Então veja aqui que é uma área de floresta, vamos dizer assim, e aí uma deposição irregular de lixo, né? E aqui nos oceanos, né, pessoal, que hoje tem algumas regiões de ilhas de plástico, né? Então são regiões em que os plásticos se juntaram e formaram ilhas, né? Então existem ilhas ao longo de todo o oceano do planeta, né? E que gera todo o impacto, né? Então vocês acompanham, às vezes tem a virilização de algumas imagens de uma tartaruga com plástico, de aves que no estômago só tem plástico, mas é porque a quantidade de plástico realmente é algo assustador, né? Então a quantidade de plásticos existentes no mundo é algo assustador, né? E essas imagens eu acho que elas representam bem essa questão da utilidade deles. E é isso, né? Então, o que eu queria passar para vocês, essa questão dos resíduos, então, para vocês terem uma noção realmente o que são esses resíduos, né? Então, ter o conhecimento deles e do quanto que eles realmente estão presentes no nosso dia a dia, certo? Então, é um pouco intenso o assunto, mas eu acho que vocês conseguem digerir aí e enxergar a aplicabilidade disso no dia a dia de vocês, certo? Sim. Patrícia, a aula de sábado passado vai ficar aberta até que dia os exercícios?
do sábado passado, acho que tem mais uma semana. Eu deixei por 15 dias. Tá. Certo? Tá bom. Eu vou parar a gravação e vou começar de novo para eu passar as orientações do sábado, certo? Tá bom, obrigada. Porque daí também o filme não fica muito longo.